Olá, pessoal. Bom, faz alguns dias que a gente não se vê, mas vamos falar dos últimos acontecimentos do da situação do nosso país, principalmente relacionado ao ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também sobre o sumiço e agora aparecimento do Queiroz, e também sobre a minha opinião sobre impeachment aqui no nosso país. Quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Sou a Sheila Romeira, espero poder contribuir um pouquinho com vocês. O meu objetivo, aqui falando com vocês, trocando uma ideia, é levar para vocês uma informação simples sobre o que acontece a partir de uma pessoa também que trabalha no meio político e que já atuou, na área educacional. Então também tenho como trazer algumas ideias e até opiniões a respeito disso. Venho trazendo bastante. Desde outubro do ano passado tem vários vídeos falando da relação educacional no nosso país, junto com vários assuntos que não são dados como prioritários e que sem isso a gente não tem como progredir mesmo, porque a melhoria do nosso país ela se dá a partir de muitas mudanças na forma de educação das nossas crianças. E aproveitando o gancho, hoje parece que são 16 anos sem Brizola, que era um defensor muito forte da área educacional, um dos fundadores do PDT, o fundador do PDT, do qual hoje eu faço parte, e muitas coisas aí que a gente pode acreditar que não há interesse no nosso país em mudar a educação. Porque senão nós não estaríamos da forma que estamos, lidando com diversas situações políticas no nosso país, se a gente tivesse uma educação de qualidade e realmente para desenvolver o senso crítico do cidadão, para a gente conseguir mudar esse país. Bom, vamos lá. Bom, rapidamente, não vou entrar muito nas questões assim, tão detalhadamente, das polêmicas aí da semana. Eu acho que eu até comentei muito, quem me acompanha no Twitter, no Facebook, dá para entender qual é a minha linha de raciocínio. Mas, assim, sobre o Weintraub, a gente já sabe que a gente tinha uma situação muito difícil para a educação, porque ele não tinha conhecimento na área educacional. Ele é um economista com, sei lá se há qualidades, eu não tenho como falar sobre isso, porque eu não tenho o detalhamento de quem ele era antes. Então, mas como ministro da Educação, ele não conseguiu fazer nada e até conseguiu piorar algumas situações, dando a última cartada dele, que foi aí na parte das pós-graduações públicas, cortando a opção por escolhas por cotas. Muitas pessoas podem ser contra cotas, porque acreditam que não é preciso de oportunidades para as pessoas que estão classificadas como minorias. E eu falo para vocês, sem a devida oportunidade de se colocar as pessoas em situações de mesma equidade, tá? Porque é muito diferente de você ir lá eu arranjei o dinheiro, vou fazer o vestibular, ou vou me candidatar a uma bolsa de pós-graduação e eu tenho o mesmo, eu pago a mesma taxa, eu tenho direito a fazer a prova. Bom, isso é igualdade. E equidade, como que é vista? É vista quando a gente tem a mesma oportunidade para ter o mesmo conhecimento de chegar lá, como muitos não têm. Então, principalmente os negros e quem vem da periferia, dificilmente vai ter a mesma educação do rico que teve a oportunidade de estudar em grandes escolas, principalmente aqui em São Paulo, que é um exemplo de onde eu estou. Então, a gente vê a diversidade que é esse país e as oportunidades não são iguais. Então, há necessidade da reparação, sim, histórica para os negros e principalmente para quem não tem condição. Então, aonde a gente verifica essa deficiência é principalmente quando a gente vê que a maioria das pessoas são pobres,
estão na periferia e não têm oportunidade, não veem um futuro para melhorar profissionalmente, seja educação, seja na parte de fazer uma pós-graduação, né? Porque hoje a maioria consegue ter acesso a uma universidade, até o ProUni, que é um programa, né, que vem do governo anterior, e a gente sabe que isso ajudou muitas pessoas a conseguir descontos a partir da nota, a partir, né, da sua classificação no Enem, para conseguir estar lá numa classificação que o colocasse numa boa faculdade e conseguisse ter um desconto pelo menos. Porque às vezes pode até não estar na melhor faculdade, mas tem o desconto para poder conseguir fazer uma faculdade. Então vocês veem como que é o sistema, né? Então ele não é justo, porque o justo seria o rico tem condições, então ele pague uma universidade ou que pague até a universidade pública para ele poder estudar. E o pobre que não tem condição e com certeza teve condições se esforçou para conseguir chegar lá na universidade pública, ele consiga fazer isso de graça. Então são várias injustiças no nosso país. E um caso muito que foi engraçado, né, mas né, é tragicômico, né, gente? O Enem do ano passado foi um fiasco, né? E o ministro já saiu comemorando no primeiro dia que foi um sucesso. Depois se viu que muitos estudantes tiveram as notas erradas no Enem. Até hoje tentando corrigir essa nota para conseguir ter a bolsa, o desconto na universidade que estava concorrendo. Então, nós tivemos muitas coisas que não foram implementadas. Uma delas foi o corte, né, no final do ano passado, né, até o final do ano passado, que eram os valores destinados às universidades públicas, que foram cortadas em 30% para poder diminuir gastos, e depois, esse ano, conseguiu voltar. Mas já foi um começo horrível para a educação, porque você tem aí a diminuição de quê? De dinheiro, de verba para a estrutura para as universidades, isso no país inteiro. Então imagina, já se paga, né, tão pouco isso para professores, mas imagina para funcionários, para as despesas estruturais. Então vocês imaginam cortando como é que não fica a situação, né? E aí a gente tem a situação desse ano, que é do Enem, né, acontecer e que as pessoas terem condições de fazer. Com essa pandemia dificultou tudo. E o próprio, né, ministro não concordava em adiar. Então aí a gente tem várias situações que foram mudando, porque foram pressionados pelo Congresso, aí eles vão mudando na marra, né? Por quê? Porque já que o ministro não toma decisão, outros têm que tomar por ele. O Fundeb é um que vence esse ano e a gente espera que tenha um final feliz, porque o Fundeb é o que também dá condições para muitas escolas, né, desde municipais, estaduais, para que venha do governo federal essa verba e ajude, né, nas várias, né, demandas que tem de gastos escolares. Então, pessoal, é muita coisa que poderia ser feita na educação, muitas melhorias na educação, mas a gente teve aí 1 ano e 4 meses, acho que 1 ano e 4 meses, porque o primeiro também, que era o Ricardo Vélez, foi uma vergonha, né, que a deputada Tabata Amaral conseguiu mostrar que ele não tinha também noção nenhuma do que estava fazendo ali no Ministério da Educação. E aí a gente tem, né, MEC, Ministério da Educação e Cultura, que hoje a gente tem aí cultura, meu Deus. Agora entrou também aí um ex-ator, um ator, uma pessoa né, ex-ator global para ser secretário de cultura, né, porque de MEC a gente só tem o ME agora, né, e aí a gente vê que a gente tem uma política totalmente perdida, né, para a educação, para a cultura, e que a gente não consegue realmente ver uma política que possa trazer a cultura de uma forma ampla para todas as pessoas. E eu já vi desde opiniões assim tão absurdas de que música clássica não tem que chegar a todos, vai para as pessoas que têm o refino de chegar à música clássica. Sempre amei música clássica, desde a minha infância eu morava na Coab 2 Itaquera. A gente não precisa ter dinheiro para poder admirar música clássica. Então, assim, é um preconceito tão grande, mas enfim, são comentários que a gente ouve e a gente fala... muito preconceito e muita coisa a mudar na cultura do nosso país.
Então tem essa situação que realmente foi importante a saída dele. Eu não acredito que a gente vai ter um ministro bom. Não acredito, porque eu não acredito em mais nada no governo. Não acredito que a gente tenha qualquer mudança a nível do que a gente acredita para desenvolver a nossa população desde a infância. Não acredito que há realmente um desejo de que as pessoas tenham um senso crítico desde pequenos, desde quando está ali, desde o maternal, vamos dizer. Porque desde o momento que você tem um professor treinado, bem feito aí toda uma condição de que ele tem o conhecimento de passar o melhor para os seus alunos desde o berçário, porque você conversa com uma criança e o que você conversa é o que você ensina. Então, a educação, ela é a norteadora desde a infância. Não basta só os pais, basta o convívio que a criança tem com outras pessoas. Então, tudo isso interfere no adulto que ela será. Então, muitas coisas precisam mudar. E eu espero realmente que esse governo acabe. De verdade, porque não acredito que vai vir nenhuma política boa para nós, infelizmente. Enfim, eu vou falar um pouquinho também do que aconteceu. A gente está aí com a prisão do Queiroz e que muitos negaram. Eu ouvi de pessoas muito próximas a mim que, olha, se desse alguma coisa aí nesse caso, eu até deixaria de acreditar no presidente, porque não tenho político de estimação, Então, assim, é muita conversa, para realmente chegar e admitir um erro. Eu entendo que as pessoas acreditam, querem que o governo continue para que ele possa fazer o seu trabalho, mas várias políticas estão sendo destruídas no nosso país, inclusive ambiental. Então, aí a gente tem essa situação aí do Queiroz que vem para mostrar que as relações não são tão claras assim, e nem são colocadas aí como verdadeiras, porque a gente ouviu tanta coisa, tanta controvérsia nesses dias, relembrando o caso, e uma delas é a situação, desse advogado, Assef, que ter, abrigado o Queiroz na casa dele, que, gente, como pode um cara chegar a falar que não sabia que o Queiroz estava na casa dele? Gente, quem é que acredita nisso? De verdade, quem é que acredita que essas pessoas não sabem quem são, O Bolsonaro, o presidente, tentou falar, já encerrou o assunto para ele, que ele não estava escondido. Gente, se é uma investigação, não precisa avisar que ele vai ser preso. É uma investigação, estava tudo correndo bem dentro do Ministério Público, tudo para ser concretizada e sair o mandado de prisão. Então, quer dizer, às vezes o presidente fala certas coisas que eu falo, gente, como pode um cara desse ter sido eleito presidente do nosso país? De verdade. Eu me pergunto todos os dias, falo quantas pessoas mais inteligentes para estar lá. Mas enfim, as pessoas acreditavam só na parte que ele é honesto, e essa honestidade toda passa também por aquelas coisas todas que a gente já viu ele falar, que, poxa, eu não vou nem repetir porque aqui não cabe, mas enfim, são tantas coisas que ele deu indícios de que não era uma pessoa assim íntegra. Então a gente fala, como que as pessoas continuam acreditando? Ou é o medo de admitir que errou? Que orgulho é esse, gente? Então, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem essa visão de que você não deve acreditar em ninguém 100%. Nós somos seres humanos. Todos nós somos suscetíveis a falhas, e quem chega ao ponto de acreditar piamente numa pessoa realmente não tem noção, do que está fazendo, ainda mais acreditar num Salvador, A gente só teve um aqui, para mim, no mundo, que foi Jesus. Mas assim, gente, acreditar em políticos, em pessoas comuns, você precisa conhecer muito bem essas pessoas, ou então acreditar muito que elas fizeram coisas somente boas, para você simplesmente pôr a mão no fogo por elas. Então, sempre eu falo, Independente das pessoas, a gente tem que sempre ter muita cautela quando a gente coloca toda aquela nossa confiança na outra.
Bom, aí a gente teve a situação, né, de que, né, até a imprensa vem falando, te perguntou por esse advogado, né, e ele disse que não sabia, mas que ele continua com relações com o presidente. Ele estava no Planalto no Palácio do Planalto, né, até um dia anterior a todo esse caso estourar. Então, assim, o que ele foi fazer lá? E ele não conversa com o presidente? As relações são só social? Bom, fica aí para vocês pensarem, né? E aí, gente, é onde também a gente tem a situação de impeachment, né, que o pessoal fala. Eu não acredito que seja tão fácil a gente impeachment agora um presidente. As situações precisam ser muito robustas para que o presidente, né, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, possa aceitar. Até porque existem agora muitas relações entre o Bolsonaro e o Centrão, onde ele depende desse Centrão para concluir votos, até para que se possa dar ou não seguimento ao impeachment, né? Caso o Rodrigo Maia colocasse isso, aceitasse o impeachment. Mas no meio da situação toda que está, eu duvido que ele coloque. Há muitas coisas que a gente não sabe, os acordos, as conversas para que se possa né, segurar isso. Então eu duvido que tão cedo a gente eu não acredito que em ter nenhuma aceitação de impeachment do presidente. Outra coisa, a não ser que viesse do próprio Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, o que eu não sei, eu também acho que não aconteceria assim tão fácil, já que há muitas situações, ainda mais aí que aconteceram, né, muita gente falando, e aí muita gente com toda razão, quem acusa não pode julgar, né, então tá meio também complicado nessa situação o STF. Aí a gente tem também, vamos descer um pouquinho aqui na instância estadual, onde algumas pessoas estão perguntando sobre o impeachment do Dória, né? Também é outra situação que eu não acredito. Eu acho que pode mostrar lá que ele fez a maior coisa errada, que o presidente da LESP, da Assembleia Legislativa, não colocará, não aceitará o impeachment, gente. Ele é do mesmo partido. Então, sabe, por mais que a gente faça movimentos, por mais que se tenha, já teve tentativas de pedir impeachment, muita gente fica cobrando o impeachment do Dória, né, se apoia ou não, mas e aí? Que adianta? Então, assim, sabe, gente, tem algumas ferramentas, né, na nossa Constituição que também são políticas. E aí a gente precisa ver qual é o momento político para isso, né? E eu acho que se for uma briga política, tudo é válido e para até mostrar, né, onde está o erro e a questão política, mas eu não acredito que essas coisas vão para frente. Então, e aí a gente tem toda essa situação. Então, nosso país está nisso, a gente está aí com uma situação muito triste, né, de ter alcançado aí mais de 1 milhão de contaminados pela Covid-19. Meus sentimentos a todas aquelas pessoas que já perderam seus entes queridos. No nosso país são mais de 50 mil mortos já. É muito triste. Muita gente fala assim que, mas o Bolsonaro não tem como fazer nada, ficou na mão dos governadores e dos prefeitos. Gente, todo mundo sabe que não é bem assim, né? Por mais que os governadores tenham autonomia para decidir, se fosse trabalhado em conjunto, numa harmonia com o governo federal, com certeza nós não teríamos toda essa situação. E sempre, né, a gente vê aí o presidente estimulando. Agora ele deu uma segurada, pediu para o pessoal não ir para as ruas, mas ele continua indo para as ruas, ele continua em aglomerações. E aí eu falo para vocês, se ele realmente tivesse uma responsabilidade como cidadão, como presidente, como uma pessoa que está num cargo, né, desse, ele teria a visão de simplesmente unir o nosso país. E não sempre, todo dia, ter uma nova notícia para criar tumulto. Essa semana não foi criada por ele, mas foi criada para ele também, né? Então a gente sabe que o nosso país não está nada fácil. Na questão municipal aqui, deixando bem claro, não concordo com a gestão hoje. Já fui da gestão até o começo do ano, fiquei de falar disso na semana passada, mas vou só comentar isso.
muitas coisas erradas, muitas coisas aqui nessa cidade de Guarulhos que não mudam, principalmente a parte do transporte público, que agora que a gente mais precisaria de um transporte de qualidade, com maior quantidade, a gente vê que isso não tem nunca solução. 15 anos que eu moro no bairro aqui, perto dos Pimentas, onde aqui a situação sempre foi muito precária, né? Nem caótica, é precária. E a gente vê os ônibus lotados, continua da mesma forma e não se pensa, então, né, que adianta ter, e eu fiz esse comentário alguns dias também nas minhas mídias, que adianta a gente ter, né, hospitais com um bom atendimento de UTI se a gente está fazendo com que as pessoas fiquem doentes. Então é muito triste isso, né, porque eu vou só atender na parte da remediação, né? Não da prevenção. Em nossa cidade nunca, né? Porque aqui não tem metrô, aqui não tem trem, então o trem chega só até ali, numa estação do SECAP, numa estação perto do aeroporto, que não chegou nem até o aeroporto. Então, assim, isso não, para mim, isso não considero nem como uma melhoria, porque sempre foi tão vazio aquele trem. Então, gente, eu falo para vocês, ou o cidadão e a cidadã, mudem a sua forma de ver a política, de querer ajudar, tente fazer a sua parte, porque senão nós não melhoraremos nosso país. Eu não desisti, eu tenho 44 anos, né? Sou formada em Química, não tinha base nenhuma política, eu fui há 5 anos para a política, porque eu queria mudar e eu ainda quero mudar, estou fazendo a minha parte. E você, o que está fazendo? Pense nisso. São pouquinhas coisas que nós podemos mudar. E só de você se atentar e pensar e pôr a pulga atrás da orelha, né? Não acreditar em tudo, já te ajuda a ter um pouquinho de discernimento e conhecer outras coisas. Eu mesma tenho conhecido vários tipos de teóricos, conhecido outras pessoas que falam sobre política e por isso também estou trazendo um pouquinho de conhecimento aqui também para quem não tem esse acesso e queira conhecer um pouquinho mais e ouvir uma pessoa da população para falar também, porque eu me considero uma pessoa uma cidadã comum, tá bom? Então, obrigada, gente. Boa noite. Espero que a gente possa ir dialogando mais. Nas próximas semanas nós vamos falar de mais assuntos, quero trazer alguns pontos que a gente possa abrir um pouquinho a mente, principalmente sempre pensando no bem das pessoas. Sem ódio, sem grito, sem raiva, é mais pela conscientização mesmo e sempre pelo lado bom. Eu sempre tirarei o lado bom, espero que vocês consigam sempre tirar o lado bom de todas as coisas que estão acontecendo no nosso país. Boa noite, até mais.